Graça e paz do Senhor Jesus, amados, como é que tá sendo a semana? Tá boa? Tá boa? Amém, graças a Deus, viu? Isso é que importa, tá? Com Jesus vai sempre bem, melhor. Vamos então, queridos, ler a Bíblia. Levítico capítulo 20 é o nosso estudo de hoje, tá? Quem leu Levítico 20? Bom, boa parte leu. Aí você já prepara a semana que vem lendo capítulo 21 e nós vamos continuar, se Deus quiser, estudando a Bíblia capítulo por capítulo. E a nossa previsão é terminar em 2000 e quem lembra? 2000 e quando nós vamos terminar a Bíblia inteira? 2033 nós vamos concluir a Bíblia toda, amém, irmãos? Se Jesus não voltar antes. Bem, mas para quem talvez pensava que não ia dar, nós já estamos aqui em Levíticos. Obrigado, irmão Marco. Depois de estudar todo o Novo Testamento, agora já estamos em Levítico. Você vê que passa muito rápido. Levítico 20 vai trazer para nós penas para diversos crimes, tá? Muita orientação boa tem neste capítulo para nós. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Porei a minha face contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, pois, dando os seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para não ver esse homem, quando der os seus filhos a Moloque e não o matar, voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, o eliminarei do meio do seu povo com todos os que com ele se prostituírem após Moloque. Quando alguém se voltar para os médios e feiticeiros para se prostituir após eles, eu me voltarei contra ele, o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. Quando um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Ele amaldiçoou seu pai ou sua mãe, e o seu sangue sobre ele será. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, desonrou seu pai. Ambos certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos, cometeram perversão, e o seu sangue será sobre eles. Se também um homem dormir com outro homem, como se fosse com mulher, ambos fizeram abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Se um homem desposar ao mesmo tempo uma mulher e a mãe dela, é perversão, tanto ele quanto ela serão queimados com fogo, para que não haja perversidade no meio de vós. Se um homem se deitar com um animal, certamente será morto, e matareis o animal. Se a mulher se aproximar de um animal para juntar-se com ele, matarás tanto a mulher como o animal, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, para se envolver sexualmente com ela, é torpeza. Serão eliminados aos olhos dos filhos do seu povo. Desonrou sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante o período menstrual e tiver relação sexual com ela, serão ambos eliminados do meio do seu povo, por terem posto a descoberto a fonte do sangue. Também não te relacionarás sexualmente com a irmã de sua mãe ou com a irmã de seu pai, pois aquele que se relacionar sexualmente com seu parente próximo, sobre si levará a sua iniquidade. Se um homem se deitar com a sua tia, desonrou seu tio, ambos levarão seu pecado sobre si, e sem filhos morrerão. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundície, desonrou seu irmão, e sem filhos ficarão.
guardai todos os meus estatutos e juízos, e cumpri-os, a fim de que a terra, para a qual vos levo para nela morardes, vos não vomite. Não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque praticaram todas essas coisas. Eu me aborreci delas. Eu, porém, disse a vós: em herança possuireis a terra, e eu a darei para possuirdes, terra em que manam leite e mel. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos separei dos povos. Portanto, fareis distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa de animais, aves ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vós como imundos. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei dos povos para serdes santos. O homem ou a mulher que entre vós for médium ou feiticeiro, certamente serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairá sobre a sua própria cabeça. Amém, queridos? Pai querido, obrigado, Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado por esta oportunidade. Eu te agradeço pela presença de cada um dos nossos irmãos e irmãs que aqui vieram, e eu peço que o teu Espírito Santo agora dê graça para nós meditarmos na tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos. Amém, aleluia. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Lembre-se que nós estamos, irmãos, aprendendo sobre a santidade. Até o capítulo 27, esse vai ser o assunto que nós vamos ler na Bíblia Sagrada. E na medida em que nós vamos avançando no estudo da Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com Deus purificando cada vez mais o povo que vai dar origem ao Salvador, a Jesus Cristo. Você tem que ler a Bíblia e entender que Jesus ainda não nasceu aqui no livro de Levítico que nós estamos estudando. Então nós estamos acompanhando a leitura e o estudo da Bíblia desde Gênesis, e vamos vendo que Deus vai cada vez mais purificando, santificando. Coisas que Deus não proibia em Gênesis, Ele passa a proibir. Coisas que eram comuns, já não são mais comuns. Deus vai dizendo, isso pode, aquilo não pode. Entendeu, irmãos? Então, por isso nós estamos usando o termo que, à medida que vamos caminhando na Bíblia, Deus vai purificando o seu povo. Um dos significados da palavra santificar é separar, limpar, purificar. E Deus vai fazendo isso. Note bem que estes livros foram escritos para um povo específico. Então, me ajuda aí. Para quem o livro de Levítico foi escrito? Para que povo? Quem se lembra? Hein? Povo de Israel, tá, irmãos? Ô Marcão, faz esse trem levantar e abaixar, assim você faz. O vento está me empurrando a Bíblia aqui, está quase me empurrando. Estava te empurrando também, Anderson? Estava frio de lá para cá? Bem, então você precisa entender que a Bíblia, o Velho Testamento mais especificamente, foi escrito para um povo específico, o povo de Israel. Então Deus estava tratando de peneirar, de limpar, de purificar um povo, porque é desse povo que viria nascer, lá no futuro, aquele que salvaria o mundo todo dos seus pecados. Tá bem, irmãos? Então você precisa entender, vamos avançando e vamos vendo Deus proibindo, 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 proibindo. E Ele vai proibir mais. E vai chegar no Novo Testamento, Ele não vai, como eu diria, eliminar as proibições. Não, de forma alguma. Tanto que Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Não pensa que só no Velho Testamento existem as proibições. Elas vão permanecer no Novo Testamento. A única coisa que se você viu, nós não vamos ver, né? Eu ia falar que veremos, mas nós não vamos, porque nós estudamos primeiro de Mateus até Apocalipse. A única coisa que vai acontecer são as leis com relação aos sacrifícios, que ali vai acabar tudo vai ser consumado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas veja bem então, note que nós vamos caminhando e Deus vai purificando um povo. E nesse capítulo 20, então, vamos ver agora as respectivas penas para tudo que nós já vimos nos capítulos 18 e 19,
mostrando que Deus, irmãos, não suporta, entre aspas, o pecado. Ou seja, você estudou comigo 18, em agosto, antes de eu viajar. Depois, semana passada, nós estudamos o 19. Agora o capítulo 20 vai até repetir algumas coisas que nós estudamos nos capítulos anteriores. Mas só que agora vai trazer a pena para aqueles pecados que Deus lá especificou. 18 foi especificado alguns pecados, mas só ficou naquilo. Agora o capítulo 20 vai trazer pena. Qual a penalidade que Deus dá para determinado pecado? Isso vai mostrar para nós uma coisa, irmãos: Deus não suporta o pecado. Não adianta você pensar que na tua vidinha de pecado, não adianta eu pensar que na minha vidinha de pecado Deus está gostando, está apoiando, está comigo. Não, Deus não, eu coloquei suporta aí entre aspas para você entender. Deus não atura o pecado, não suporta o pecado. Deus não comunga com o pecado. Ele não concorda com o meu pecado e com o seu pecado. E na verdade nós vamos ver que Ele dá tempo para nós desistirmos da vida de pecado. Dá um tempo. O que eu diria que Deus está me dando e está te dando é só um tempo para a gente desistir da vida de pecado. Ele não concorda, Ele não gosta, Ele não apoia. Ah, pastor, o meu pecado é mentira, eu minto descaradamente. Saiba que Deus não suporta isso. Ele está te dando um tempo para você mudar, para você abandonar isso, confessar o pecado e largar e abandonar. Mas agora existe um detalhe: quando isso não acontece, ou seja, quando Deus me dá um tempo para desistir da vida de pecado e eu não desisto da vida de pecado, então Ele pune severamente o pecador. É o que nós estamos vendo agora no capítulo 20. Deus está falando, ó, lá Ele disse, homem não pode deitar com homem, não é? Aqui Ele vai dizer, se deitar com homem vai acontecer isso. Lá Ele disse para o camarada não ter relação sexual com a tia dele e com o tio. Mas agora Ele diz, se tiver vai morrer. Ele agora põe pena para aquilo que Ele proibiu. Parece que a Bíblia é repetitiva, parece que é enjoada. Talvez você leu e pensou, mas o pastor vai ler tudo outra vez, porque nós lemos lá no 18. Não, querido, não é que está repetindo. Aqui Deus está agora especificando, colocando pena. E o nosso título aqui, na verdade, é penas para diversos crimes, né, que Deus já nomeou, tá bom? Então é bom você guardar isso, ó. Deus não suporta o pecado. Ele dá um tempo para a gente desistir da vida de pecado. Mas quando a gente não desiste da vida de pecado, Ele pune severamente o pecado. Irmão, cada punição que tem na Bíblia, aqui chega a dizer sobre o casal que vai morrer sem ter filho, nunca vai ter filho, morrerão sem filhos. Olha, o verso 20, olha o que diz o verso 20: se um homem se deitar com sua tia, desonrou o seu tio, ambos levarão sobre si, e sem filhos morrerão. Então quer dizer, não adianta campanha para ter filho se o camarada cometeu um pecado que Deus falou, ó, vai morrer sem filho. É a pena, é a penalidade, sabia? É por isso que é bom a gente ler a Bíblia e estudar a Bíblia com esse cuidado, da gente caminhar passo a passo na palavra do Senhor. Bem, a pena, irmãos, nós encontramos nesse capítulo que ela era severa contra os pecados graves da idolatria, do adultério, do incesto e de outras perversões sexuais. Por quê? Porque elas desonravam a Deus, destruindo a estrutura familiar. Irmão, eu vou dar uma paradinha para a gente trazer isso para a atualidade. Você sabe muito bem como a estrutura familiar hoje está ameaçada. Quem ouviu correr na internet aí sobre uma exposição fotográfica de pinturas que o Santander fez em Porto Alegre? Quem viu aquilo? Se você não viu, você pode digitar lá. Ainda bem que a sociedade levantou contra aquilo, contra aquela exposição. Há muito tempo eu desliguei a Globo na minha casa. E eu sou anti-Globo, vocês sabem disso, que eu falo do público, falo tudo quanto é lugar. Agora tem alguns acordando também. Querido, se você tem Globo na tua casa, você não sabe o mal que você está causando para ti, para a tua família e para a sociedade brasileira. Globo. Pastor, os outros não prestam. Também. Mas ao nível dela não existe. E eu sei que isso choca, isso abate, isso machuca. Mas eu estou te trazendo porque o que eu notei aí foi Deus se preocupado com o pecado, as perversões sexuais. E eu me dei conta que é porque ela destrói a família, destrói a estrutura familiar.
E uma estrutura familiar onde tudo é permitido, querido, o que acontece com essa estrutura familiar? O que vai acontecer com uma sociedade onde o pai pode relacionar com a filha com o pai, onde o sobrinho com o tio, o sobrinho com a tia, com o animal, com isso, com aquilo, como nós vimos. Pastor, o senhor está pegando? Não, rapaz, eu li isso tudo aqui. Quer que eu te falo? Vamos esperar, vamos chegar lá, é melhor, não é? Mas está tudo aqui, ó. Do versículo 10 ao 21 é só perversão sexual. 13, 15, 16 e vai. E, querido, está na Bíblia e você não sabia. Ah, meu Deus, desperta a igreja. Não estou bravo não, tá, gente? Não fico com raiva não. Pode vir quinta-feira que vem que eu não estou bravo. Eu acho que tem gente que acha que eu estou bravo. Eu não estou bravo, querido. É que a coisa é séria. Desliga a Globo, pelo amor de Deus. Desliga. É tanto demônio que você não consegue desligar. Eu já preparei família para batizar lá em cima. Desculpa, eu já preparei irmãos para batizar. Que a pessoa confessou que é viciada em novela. Eu já vi vício de muita coisa, mas de novela. Tem muito crente que é viciado em pudriqueira de novela e não consegue. E não sei se vocês notou, pelo menos na minha época lá, eu tenho 50, quando eu tinha 18, então quer dizer que são 32 anos atrás. Há 32 anos atrás era assim, a novela ia terminar no sábado, na sexta-feira ele já passava o primeiro capítulo da outra. Não sei se continua assim, sabe por quê? Demônio para te laçar. Aí você fala, essa é a última novela que eu vou ver, em nome de Jesus é a última. Aí na sexta-feira eles passam o primeiro capítulo da outra, você vai e vicia. O demônio já te pega e vicia. Ô meu irmão, parece brincadeira, mas você sabe que é realidade. Quem aqui, querido, já teve vício de novela e Deus livrou? Eu já tive, de novela e de outras coisas. Não tem vergonha de dizer não, por isso que eu te falo que é demônio. Eu tinha vício e não conseguia, depois eu fui ver, falei, Senhor, eu não aceitava Jesus, porque tinha um programa no domingo, 7 horas. Que programa que passava no domingo, 7 horas, há 33 anos atrás? Quem lembra? Hã? Era. Eu falei, eu não posso aceitar Jesus, porque é na hora do culto. Estou falando sério, irmão, eu era menino na época, 15, 16, 17. Querido, você me disse que não tem um demônio nesse trem. É difícil a gente admitir, mas quando a gente admite, a vida com Deus fica mais fácil. Então você vai se dar conta que Deus começa a tratar de as perversões nas diversas áreas, porque Deus reconhece que a estrutura familiar é uma base que não pode ser destruída, tá? Deus chega a dizer assim, olha verso 2, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. A pena para um pai, para uma mãe que desse o seu filho a Moloque, seria a morte. Por isso eu te digo que existe uma diferença do capítulo 20 para o 18 e 19. O 18 e 19 falava de alguns pecados e alguns crimes, mas não dava a pena. Agora Deus começa a traçar morte. Quem é Moloque? Quem lembra? Era um deus. Moloque era um deus, eu acho que eu coloquei ali, Moloque era um deus ao qual as pessoas sacrificavam crianças, queimando essas crianças. Por isso vários textos da Bíblia, eu coloquei alguns ali, vai dizer sobre passar seus filhos pelo fogo, oferecerem sacrifício no fogo para serem queimados. Então, querida, a coisa é muito séria. E aí eu trago para a atualidade, Deus aqui está falando que qualquer que fazia os seus filhos, qualquer que desse seus filhos a Moloque seria morto. Então qualquer que oferecesse seu filho para ser queimado a Moloque seria morto. E eu trago você para a atualidade, eu quero que você pense no STF. Você sabe o que é STF? Supremo Tribunal Federal aprovando o assassinato de crianças, tornando legal o sacrifício de crianças. Para e pensa, que país é esse? Deus está falando, quem mandar o seu filho oferecer a Moloque, que era um deus em que as pessoas queimavam, há vários textos na Bíblia dizendo isso, você pode conferir aqueles ali, mais outros, eram queimados, será morto quem fizer isso. E aí agora me vem o nosso amado Supremo Tribunal Federal aprovando o aborto. Não seria isso também um tipo de sacrifício infantil bem atual?
ilegalizado? Não seria? Então, querido, a gente precisa ver que Deus estava preocupado com a estrutura familiar. Porque já começa o versículo 2 falando, cuidado, família, cuida das suas crianças, não deixe elas serem sacrificadas. E o pai que deixar o filho ser sacrificado a Moloque vai morrer. Agora eu vou pegar duro, não querendo espiritualizar nada, e nem obrigando e torcendo na Bíblia para dizer o que eu quero. Mas eu quero dizer, filho, pai e mãe, cuidado. O que você deixa seu filho assistir e não assistir, fazer ou não fazer? Você pode estar entregando o teu filho para ser sacrificado. Pai deve orar pelos seus filhos, mãe deve orar pelos seus filhos, mas deve educá-los, ensiná-los, corrigi-los, proibi-los. Você não vai ser preso por corrigir seu filho, você não vai ser preso por amar o seu filho nem sua filha. Nunca você vai ser preso por amar o seu filho. Ame ele desde do ventre, e depois que ele sair lá, ame mais ainda, e vai amando, porque eu descobri uma coisa nesses dias atrás aí, da baleia azul. Vocês lembram da baleia azul? Recebi muitas perguntas sobre a baleia azul, guardei algumas imagens, e eu acabei entendendo que filho que é rodeado de amor pelos pais, ou cuidadores, ou família, não sei quem, dificilmente vai cair nas mãos de Satanás lá fora para picar o seu corpo, como a baleia azul fez, e outros crimes contra a própria vida e crimes contra a estrutura familiar. Se você criar um ambiente de amor sincero e de respeito dentro de casa, seus filhos jamais vão querer sair de dentro da tua casa e ir para outro ambiente qualquer. Nunca eles vão querer. Conversando com alguns irmãos na minha casa, eu disse que eu vivia num ambiente de muita pobreza, só que eu não sabia, fui saber esse trem agora, há poucos anos, talvez 10, 15 anos, mas a minha mãe compartilhou comigo uma experiência que ela teve no auge da pobreza, porque quando um tio meu me falou, eu falei, mãe, o tio fulano, não é o tio Jonas, não, é o tio Filhinho, é outro tio, falei, o tio Filhinho falou que a gente tem um momento de pobreza, mãe, tão grande. Aí a minha mãe, você não sabe? Eu falei, não, mãe, eu não sabia. Aí a minha mãe começou a contar, Edgar, eu fico triste quando os meus netos brigam para comer 2 hambúrgueres. Porque quando vocês eram pequenos, ela falou desse jeito, seu pai comprava um pão de sal. Olha bem, eu imagino que um pão era pouco maior do que isso, porque era maior mesmo, eu lembro na minha infância. Seu pai comprava um pão de sal, vamos pensar que ele fosse assim, um pão de sal, olha bem. Seu pai dividia o pão no meio, e uma metade ele dividia para nós 2, e a outra metade ele dividia para vocês 5. Então eu imagino que dava um pedacinho, mais ou menos assim. O pão era maior, um pouquinho mais redondinho. Então eu acho que a metade ela dividia para os 2, né? Meu pai e minha mãe comiam, precisava de mais energia. E a outra metade ela dividia em 5 partes. Então imagina que assim, a gente comia uma fitinha de pão, e sabe o que ela me disse? Ela falou, Edgar, tem uma coisa, vocês nunca reclamaram e nem pediram outro pedaço. E eu fico triste quando esses meninos gritam e choram, porque comem um hambúrguer e queria outro. E eu estou te falando de amor, estou falando de um ambiente. Se você der amor para o teu filho, tua filha, teu filho não quer celular novo, teu filho não quer nada de novo, teu filho quer amor, e ninguém vai dar amor, tanto quanto você, o pai, a mãe, ou não, você não tenha pai nem mãe, mas tem um cuidador. Eu quero dizer que aquela pessoa que cuida de você, te faz crescer, que é teu pai e tua mãe. Se essa pessoa criar um ambiente de amor, ela não vai querer mundo, não vai querer nada. Vou te dizer uma maior ainda, quando a minha mãe fez aquilo, meu Deus, deu vontade de soltar todos os foguetes do mundo de alegria pela mãe que ele me deu. Vou te explicar por quê. Aí ela contando da pobreza que a gente vivia, aí ela falou, Edgar, quando a gente morava em tal lugar, uma fazendeira muito rica viu a vida que a gente levava de pobreza e chegou perto de mim e fez um pedido. Não sei nem se eu já contei isso, o Jonas sabe. Minha mãe disse que essa mulher falou o seguinte, dona Fia, eu estou vendo a luta da senhora para criar esses 5 filhos, me dá esses 5 filhos para mim, eu não posso ter filho, eu registro, eu cuido, vai ser meu e eu vou cuidar. E na hora eu gelei, falei, meu Deus, o que a minha mãe respondeu? Sabe por quê? Porque com psicólogo hoje, e com pastor, eu já cuidei e me deparo com pessoas que perderam seus pais no passado, e elas sofrem muito. Pais porque morreram, porque separaram, ou então pais que deram os filhos para alguém. A estrutura psicológica dessas pessoas é arrasada, mesmo que hoje elas estejam bem, elas sofreram.
Sabe qual a resposta que a minha mãe deu? Que me deu vontade de soltar todos os foguetes? Ela disse para aquela mulher: nós morremos todos de fome, mas eu não dou nenhum dos meus filhos para ninguém. Meu Deus, que declaração de amor! Na hora, eu nunca ouvi "eu te amo" com tanto poder. Eu acho que eu nunca vou ouvir em livro, em história nenhuma, porque eu entendi, meu Deus, poderia ser filho de uma fazendeira, poderia ser rico, mas eu teria um vazio dentro de mim, porque aquela mulher não é minha mãe, e aquele homem não é, ainda que me desse todo o amor do mundo, eu ia ter um vazio, eu ia querer saber quem é minha mãe, quem é meu pai. Querido, eu vou dizer para você, é isso que eu estou querendo transmitir para você, que Deus está preocupado com a estrutura familiar. E ele começa dizendo: quem permitir que o filho morra em sacrifício a Moloque, vai ser morto. Porque eu sei, Deus certamente estava pensando, eu sei o que é uma família desestruturada. Quem não sabia dessa historinha minha com a minha mãe lá? Eu já contei aqui, tá? Eu já contei aqui. Então, querido, minha mãe quando disse aquilo, eu falei: meu Deus, que amor! Eu não sabia de tanta pobreza. Aí depois eu fiquei sabendo, essa do pão então guarda, eu queria que você contasse para os seus filhos, tá? Conta para os seus filhos, conta para eles. O pastor comia um fiozinho de pão assim e nunca reclamou. Ela disse que nós nunca reclamávamos. Agora eu pensei assim, será que eu tinha vontade de comer 2 pedaços? Eu nem lembro. Mas eu pensei, será que eu tinha vontade? Será que as minhas irmãs tinham? Mas aquilo, e que eu quero dizer para você é o seguinte, querido. Um dia, há alguns anos atrás, 3, 4, eu comecei a pensar no meu passado e comecei a pensar nessa pobreza que a minha mãe contou. E sabe qual a conclusão que eu cheguei? Falei isso para minha esposa. Falei: Ana Silvia, eu daria tudo para voltar na minha infância, porque a única coisa que eu me lembro é que eu era muito feliz dentro da minha casa pobre. Minha mãe nasceu para ser mãe. A coisa que eu mais gostava, que eu me lembro, é que ela, depois de fazer os afazeres dela, sentava às vezes num chão, num tapete, e a gente deitava tudo na barriga dela. Ela é igual aquela porca velha com os porquinhos lá. Gente, eu daria tudo para voltar naquela infância, sem dinheiro, sem bicicleta, sem chinelo, sem nada. Quem aqui já usou o chinelo havaiano, ele estourou, a gente enfia um prego embaixo? Quem já? Tá, glória a Deus, muita gente. Era isso a vida. Ai, como eu sinto falta daquele tempo. Chinelo estourava, a gente amarrava, aí não dava mais, apertava, né? A gente ainda usava mais um pouco. Querido, teu filho não precisa de luxo, ele precisa de um ambiente de amor, que você pode dar esse ambiente de amor se você buscar a graça de Deus. É isso que nós precisamos dar para a nossa família, para o seu marido, para sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, enquanto tem. É isso que Deus está tratando aqui da estrutura familiar. Hoje os meninos têm os celulares, os melhores, com todo respeito, não estou generalizando nem dizendo que os seus filhos são assim, mas a maioria deles perdeu o caráter. Não é verdade? A maioria deles, eles têm celular bom, eles têm roupas boas, chinelinho quando estraga, eles ganham outro novo. Sabia? Arruma empreguinhos bons, mas o caráter foi embora, o respeito, a honra. Querido, é isso que Deus está tratando nesse capítulo 20. Ele está pondo pena, ele está dizendo: se você bobear aqui, morte. Mas aí a gente relaxou, perdemos o temor de Deus, e aí hoje a gente faz o que faz, vive o que vive. Então eu quero que você medita comigo nisso, para você entender. Então muitos de nós estão permitindo que os nossos filhos sejam sacrificados, não apenas lá porque o nosso Supremo Tribunal agora aprova o aborto, mas é porque você permite que os seus filhos tenham acesso àquilo que vai matá-los, vai derrubar o teu filho no dia de amanhã, e você permite que ele tenha acesso. Tem acesso a tudo que a internet oferece, a TV e outras coisas mais. Eu vou dizer algo aqui que depois eu vou tirar do vídeo, não diz respeito a ninguém aqui dessa cidade, é de outra cidade. Está vendo, querido, o que acontece? Nem precisa falar o resto. Muitos de nós estão entregando nossos filhos para ser sacrificado a deuses, e a gente não dá conta.
A velocidade da internet hoje, querido, leva a gente em cada lugar, leva a gente a ter encontros proibidos, conversas proibidas. Está na mão, um toque de dedo. Então eu trago e atualizo esse versículo 2, porque aqui a pena era a morte. Mas a gente não teme a morte, nem nossa, nem dos nossos filhos, e a gente deixa eles por aí. A escola é terrível, dentro da tua casa você tem controle. Se você não controla na tua casa, você pensa que lá na escola ele tem controle? E aí, pastor, eu vou tomar o celular? Eu vou tomar a internet? E aí? Pensa você e decida. Mas a coisa é séria. Então pensa nisso que nós acabamos de ver. Moloque é um deus, e eles levavam as crianças para serem sacrificadas a esse deus. Logo depois Deus vai cobrar do povo, irmãos, uma coisa: para eles não se calarem diante do pecado. Porque depois de dizer que seria morto o homem que levasse o filho para ser sacrificado a Moloque, ele diz ainda: porém a minha face contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porque dando os seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e o profanou meu santo nome. O versículo 4 diz assim: se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para não ver esse homem, para não ver qual homem? O homem que entregou o seu filho para Moloque e que Deus falou que deveria ser morto. O versículo 4 fala: se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para esse homem, quando der os seus filhos a Moloque, não o matar, voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que com ele se prostituem após Moloque. Aqui Deus está chamando uma coisa seguinte: o homem lá que deu o seu filho para ser sacrificado a Moloque deveria ser morto. Mas se a sociedade fizesse vista grossa e não olhasse para aquele homem e desse a ele a punição que ele merecia, Deus está dizendo aqui que ia ficar muito irado. E agora eu quero dizer para você: muitas vezes nós fechamos o olho para a criancinha, para o vizinho que está vivendo no pecado. E aqui Deus está falando: se o povo da terra fechar os olhos para esse homem, querido, no mínimo Deus está dizendo para você alguma coisa. Não seja imparcial, ou melhor, não seja parcial, não fique em cima do muro quando você vê questões espirituais acontecendo ao teu redor. Tome uma posição, Deus está te chamando, com relação ao pecado escrachado que você está vendo no mundo, e você está aí tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Qual posição eu posso tomar? Você pode tirar a conta daquele banco bandido e colocar em outro. Você pode desligar aquele programa de TV e nunca mais assistir. Eu duvido, se metade da nação brasileira desligar aquele canal, vocês não vão mudar. Tirou a exposição, ainda mandou um texto retratando, pedindo desculpa, pedindo perdão, porque não sabia que ia ofender. E aí o outro lado, lá dos artistas, desceu o pau, chamou eles de censura e de mais não sei o quê. Querido, se você mexer no bolso deles, eles vão mudar e vão pôr o programa que você quer, que eu quero e que nós queremos. Mas você tem que ter coragem de desligar a sua TV. Quem tem coragem diz amém. É assim, querido, nós somos fortes demais. Sabe o que o Espírito Santo de Deus tem me mostrado? Se os crentes se unirem em prol da ética, da moral, da Bíblia e da família, ninguém aguenta. Nós somos gente demais. É que a gente fica de braço cruzado e Deus está falando. Eu quero que você leia na tua Bíblia lá, tá? O versículo 4, para você ver. Se o povo, pior que eu tiro o óculos, não enxergo nada, eu tenho que pôr outra vez. Aí eu quero ver vocês, eu tiro, porque ele é só para perto. Veja bem, o verso 4. Se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para este homem, para não ver, ou seja, não faça vista grossa. Vamos levantar a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo no Brasil. Amém, igreja? Com coragem, com graça. Ao invés de a gente ficar detonando, xingando, brigando, vamos levantar essa bandeira, vamos desligar a TV, vamos ligar a TV. Eu não vou falar os nomes aqui, mas tem muito programa evangélico que você pode aproveitar. Começa a mudar o canal, pede a Deus libertação. Eu pedi a Deus que me libertasse, Ele me libertou. Ele pode te libertar em nome do Senhor Jesus. Então Deus cobra do povo, irmãos, que eles não deviam se calar diante do pecado. Depois do versículo 6 a 8, Deus vai proibir outra vez que
que as pessoas consultassem os médiuns, e ele chama o povo de Israel para a santificação. E aí outra vez, versículo 7, Deus vai advertir para não amaldiçoar os pais. Olha, querido, quando ele pede para não consultar os médiuns, ele agora aqui dá a penalidade, versículo 6, olha: quando alguém se voltar para os médiuns e feiticeiros para se prostituir após eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do seu povo. Depois ele diz: santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, tá bom? E ele vai dizer para nós: guardai os meus estatutos e cumpri-os, porque eu sou o Senhor. Verso 9: quando um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Ele amaldiçoou seu pai ou sua mãe, e o seu sangue será sobre ele. Será por que Deus está tão preocupado que você não amaldiçoe seu pai nem sua mãe? Será por que Ele está tão preocupado que você não desrespeite seu pai nem sua mãe? Sabe por que Ele está tão preocupado com você? Honra seu pai e sua mãe, como diz lá no Novo Testamento: honra teu pai e tua mãe, para que viva longos dias na terra que vais possuir. Querida, estrutura familiar, uma família onde o pai é tratado como um filho, como um irmão. Acha o teu lugar dentro da tua casa. Teu pai sempre será o teu pai, tua mãe sempre será tua mãe. Respeite teu pai e a tua mãe. Você sabia que se não fosse teu pai e tua mãe, você estaria morto agora? Criança não é igual bezerro que nasce lá. Já viu como é que bezerro nasce? Bezerro nasce, que trem lá, deitado lá. De repente, pouco tempo depois, ele tenta levantar, ele esboça levantar. De repente ele começa a levantar. Gente, é bonitinho, as canelinhas do bezerro, toda trêmula mesmo. Querido, vai mais alguns minutos, aquela tremedeira vai diminuindo. De repente o bezerro já está em pé, tenta andar para um lado, minutos depois, uma hora talvez, aí ele vai dar uns passinhos para um lado e tomba, mas levanta, vai para o outro, tomba. E a vaca lá lambendo a mãe, né, cuidando. Querido, se você vê que é bezerro à noite, você já não imagina o que isso nasceu? Quem aqui já viu o bezerrinho nascer e fazer isso? Você sabe, estou mentindo? Ai, se o ser humano fosse assim, hein, irmã? Vocês que têm filhos aí, irmã, imagina se seu filho nascesse de manhã e de tarde já estivesse pulando igual bezerro, não igual cabrito. Aquele Deus fez o ser humano diferenciado, demora a andar, o bezerro anda no mesmo dia. Por que a gente é tão lento e tão diferente? Para te provar que você depende da tua mãe e do teu pai. Para que se você chegou na idade que você chegou, você nunca pode levantar o peito e eu cheguei aqui porque eu consegui. Não, você chegou porque teve alguém que não te matou, que não te sufocou, alguém que te segurou, alguém que não te deixou comer veneno, alguém que não te deixou pegar no fogo, não sei o que. Demora, e demora demais da conta. Meu Deus, o ser humano é lento demais para começar a desenvolver. Paulinho, sua menina está com quase 1 ano e até hoje nada, né? Pois é, quase 1 ano. E a bezerrinha dele não faz nada ainda, só chora e fica no chão. Para você ver como é que Deus te fez diferenciado, Ele nos fez diferenciados, para provar a dependência que a gente tem. Querido, é por isso que Deus cuida e te pede para honra teu pai e tua mãe, não amaldiçoa. E aí a Bíblia vai dizer que se você amaldiçoar teu pai e tua mãe, você está roubado, o seu sangue será sobre ti. Teu sangue será sobre ti, se você fizer uma besteira dessa, diz o versículo 9. Em seguida, irmãos, Deus vai fazer a repetição de algumas leis referentes aos pecados sexuais, que nós já vimos no capítulo 18, como eu disse para vocês. Vai começar no versículo 10, vai terminar no versículo 21. Então a gente vai ver que o versículo 10 já vai falar assim para nós. Eu vou repetir o versículo para você se lembrar. Que se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, ambos deveriam ser mortos, o adúltero e a adúltera. Certamente eles serão mortos. Veja bem, pecado do adultério, um homem cometeu adultério, os dois seriam mortos. Agora aqui nesse versículo 10, você vê que o povo de Israel, o povo judeu, estava com uma malícia quando levou aquela mulher adúltera para Jesus autorizar o apedrejamento dela. Vocês se lembram? Lembra? De acordo com o versículo que nós acabamos de ler, versículo 10, onde estava a malícia daquele povo, além daquela de tentar Jesus contra a lei? Quem lembra?
Olha o que diz o versículo 10. Se o homem cometer adultério com uma mulher de seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. Esse versículo 10 diz para nós como é que funcionaria naquela hora. Por isso a gente vê que havia maldade. Como é que é, Jonathan? Exatamente, querido. Jesus teve uma presença de espírito muito grande ali para ver a maldade. Porque aqui acabou de dizer para nós, primeiro o texto do Novo Testamento diz que eles viram a mulher no ato do adultério. Então, primeira coisa que eu pergunto é, o que está bisbilhotando a mulher com o homem? Então você vê que já tem maldade ali, mas tudo bem. Mas se eles viram os dois e levaram só a mulher e falou, Jesus, na lei diz que deve ser apedrejado. Era fácil você saber que havia maldade. A lei fala que eram os dois. Se eles viram os dois, por que levaram só a mulher? Aqui está dizendo que eram os dois, levaram só a mulher. Então você vê, querido, a Bíblia é muito perfeita se você ler com cuidado, acompanhando e buscando que a própria Bíblia explique a Bíblia. Porque às vezes a gente quer explicar a Bíblia com a nossa cabeça, com ciência. Então você vê que havia ali maldade. Jesus então ficou quieto, ele viu a maldade, ele viu aquele espírito maligno, ficou quieto. A Bíblia diz que ele continuou normalmente. Aí eles insistiram com ele. Foi aí que ele levantou e também não dançou a música do diabo. Presta atenção, muitos de nós andam dançando a música do diabo. Você vê que há maldade numa certa atitude e você não se levanta contra todo o espírito maligno e permite que ele entre na tua casa, na tua vida, na tua mente e faça o que quiser. Jesus não jogou conversa fora com aquele povo que trouxe aquela mulher. Ele viu a maldade, não trouxe os dois e viu que havia um espírito de maldade. Ele pegou e virou para o povo e deu uma resposta. Qual é? Quem aqui não tem pecado, então que atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus rebateu para eles a justiça que eles cobravam dele. E nós estamos precisando aprender a rebater também as perguntas que as pessoas nos fazem. Você sabia que a gente vê muita discussão nas redes sociais, desnecessárias, e que não colaboram para a edificação espiritual de ninguém? Jesus fez foi isso. Eu não venço maldade com maldade. Eu venço maldade com o bem. Eu não vou discutir com esse povo. Eu vou rebater. Eles estão me cobrando justiça. Eu vou rebater para eles. Então, faça justiça a vocês mesmos. E a coisa mais incrível que eu vejo naquele texto da mulher adúltera é que Jesus falou assim: aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem naquela cena, o povo de Israel assistindo curioso, aqueles que pegaram a mulher adúltera e a trouxeram e a acusavam, e Jesus, a cena, imagina aí, qual desses personagens ali não tinha nenhum pecado e então, segundo a palavra de Cristo, poderia tirar a primeira pedra? Quem? Agora você acordou, né? Você está entendendo como é que o povo é mau? O povo é mau. E ele deu ali a sentença final, pode atirar a primeira pedra quem não tem pecado. Mas ele não atirou e disse: atira vocês, quem dentre vós não tem pecado. Ou seja, eu não tenho pecado e eu não vou atirar a primeira pedra. Então atire vocês, que são justos demais. Veja que Jesus rebateu para eles uma questão. A gente precisa aprender a argumentar com as pessoas, querido, cheios do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos começar a livrar muitas adúlteras e muitos adúlteros da sentença de morte. Porque só tem uma pessoa interessada que o pecador morra, e você sabe quem. Jesus disse: o ladrão só veio para roubar, para matar e para destruir. Eu não sou ladrão e eu não quero nem matar e nem destruir. Então está determinado aí quem é que quer que alguém morra e quem é que quer que alguém viva. Então essa é a nossa função hoje, ter a verdadeira interpretação do livro sagrado, da Bíblia, aplicar na nossa vida e começar a agir aí fora, irmãos, como genuínos, como verdadeiros representantes do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo. A gente precisa disso. Nós vamos sair para evangelizar aí. Nós precisamos estar cheios dessa palavra para a gente ver o que a gente vai fazer com aquelas pessoas que nós vamos encontrar, adúlteras, criminosos. E nós vamos falar o que para eles? O que nós vamos fazer? Será que nós temos algum argumento para chegar perto daquela pessoa condenada
e mostrar para ela que existe uma salvação, que existe uma solução, e ela está no Evangelho, está em Cristo Jesus? Será que você já viveu isso? Ser liberto da prostituição, do adultério, da mentira, do engano, ser liberto do pecado mesmo, e vive isso para poder compartilhar isso? Essa é a verdade. A maioria de nós, querido, não vive a libertação completa, ampla, em todas as áreas da vida. Nós vivemos escravizados ainda pelo pecado, então a gente tem dificuldade de compartilhar. Presta atenção, outra coisa que eu te trago nesse mesmo assunto: só alguém como Jesus, puro, santo, que nunca foi contaminado pelo pecado, é que poderia livrar aquela mulher adúltera das mãos daqueles homens infernais e malignos, como os dessa geração, que também vive apedrejando e matando as pessoas, quando Deus enviou Jesus para fazer exatamente o contrário. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Está vendo, querido? Como é que a coisa funciona? Então a gente tem que entender esses detalhes que às vezes passam desapercebidos por nós, tá? Então a gente vai ver o Senhor repetindo esses pecados para nós e dá aí a sentença. Depois vai lá o versículo 11: o homem que se deitar com a mulher de seu pai, desonrou seu pai. Vocês vão ver que nos capítulos anteriores nós estudamos isso. A mulher do seu pai aqui, irmãos, pode ser a mãe biológica, isso aí configura incesto, tá? Ou pode ser também a madrasta, a mãe do pai lá que porventura casou outra vez. Segundo o costume judaico, na época, o homem poderia ter mais de uma esposa. Então poderia ser um casamento legal, como poderia também ser aquele pai que ficou viúvo, casou outra vez. Então a mulher do pai dele não é a mãe dele biológica, é a madrasta. Enfim, não importa lá a configuração familiar. Aqui não diz sua mãe, diz o homem que se deitar com a mulher de seu pai. Está vendo a pena? Será morto. Depois o versículo 12 vai falar: se um homem se deitar com a sua nora, os dois seriam mortos. Depois o versículo 13 vai falar: se um homem dormir com outro homem como se fosse com mulher, ambos fizeram abominação, certamente serão mortos. E isso é uma prática muito comum nos dias de hoje, homem com homem. E aí depois vai dizer: se um homem desposar ao mesmo tempo a mulher e a mãe dela, ou seja, a mulher e a sogra, né, nesse caso, e diz que eles seriam queimados com fogo. E aí vai dizendo a palavra, agora é zoofilia, o versículo 15: se um homem se deitar com um animal, certamente será morto. O verso 16 também, zoofilia: se uma mulher se aproximar de um animal para juntar-se com ele, matarás tanto a mulher como o animal, certamente serão mortos. Está vendo? Verso 17: se um homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filho de sua mãe, para se envolver sexualmente com ela, é torpeza, serão eliminados aos olhos dos filhos de Israel. 18, aí vai trazer um detalhe para nós, lá na frente. Eu quero ler aquilo com vocês com cuidado. Você vê que esses pecados que nós estamos lendo aqui agora, eles foram mencionados no capítulo 18, mas lá não havia pena. Aqui agora Deus coloca a pena, né? Ou seja, a pena é a pena de morte. Está vendo? A pena de morte que é colocada aqui no meio do povo de Israel. Agora vamos chegar lá no 19. Nós acabamos de ver: se um homem tomar a filha, verso 17. Agora, se um homem se deitar com uma mulher durante o período menstrual, também tiver relação sexual com ela, serão ambos eliminados do meio do seu povo. Depois do 19: também não se relacionará sexualmente com a irmã de tua mãe ou a irmã de teu pai, pois aquele que se relacionar sexualmente com seu parente próximo, sobre si levará a sua iniquidade. Eu quero parar nesse 19, porque aqui a pena não é clara e nem é dito: vai morrer, vai ser queimado no fogo. Aqui diz que vai levar sobre si a sua iniquidade. Então esse verso 19, o que parece indicar? Que o castigo executado pelo povo por causa dos pecados que são registrados 19 e 21 não foram prescritos. A gente vê que a forma como está aqui, levará sobre si o seu pecado, não, deixa para nós o quê? Levará sobre si a sua iniquidade, deixa para nós aqui uma coisa um pouco vaga. Ao que parece, Deus mesmo ia resolver a questão: vai levar sobre si o seu pecado. Levar sobre si o seu pecado seria o mesmo que será culpado daquilo que fez. Fez algo? É culpado. Existe, queridos, na Bíblia uma lei
que é chamada a lei da semeadura e da colheita. É a lei de planta-colhe. Essa lei nunca falha, porque Deus cuida que aconteça assim. Tá? Lá no Novo Testamento chega a dizer a palavra de Deus: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na carne, da carne ele vai colher a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ele vai colher a vida eterna. Não vos enganeis, diz a palavra. Deus não se deixa escarnecer. Planta, colhe. Então, querido, a gente precisa prestar muita atenção, que quando o texto vai dizer aqui, não é claro na pena, mas diz que sobre si aquele homem vai levar a sua iniquidade, a gente entende que Deus mesmo ia resolver aquela questão. Deixa comigo que eu resolvo. Amém, irmãos? É pesado, mas é a Bíblia, né? Deixa comigo que eu resolvo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo lá no Novo Testamento vai ensinar: quando alguém bater de um lado do teu rosto, não bate, dá o outro lado. Se alguém te chamar para andar uma milha, não vai só uma, vai duas. Se alguém pedir a capa, dá a túnica, dá tudo. Ou seja, não entre em contenda com ninguém, porque existe uma lei de plantar e colher. Você vai plantar e vai colher. Você plantar violência, você vai colher violência. Você plantar paz, amor, é isso que você vai receber. Lembra lá aquele texto? Dai, que a gente usa muito esse texto para dinheiro. Aquele texto que Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Eu falo para vocês como é que é isso. A mesma coisa é você pegar lá uma vasilha, 1 litro lá e colocar arroz, você só joga arroz e deixa. É uma coisa. Mas se você jogar arroz e depois que encher você dá uma batida nele assim, ó, o arroz vai ceder, vai baixar um pouco, cabe mais arroz ali. E talvez se você bater mais um pouco, vai caber mais um pouco. Estou falando arroz cru, tá? Você vai bater, dependendo do arroz, é que tem, não desce é nada, né? Tem uns arroz que é com um bolo, né? Um grude. Querido, é isso que quer dizer: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, o Senhor vai te dar de volta. Você planta coisa ruim, Deus vai te dar uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vai te dar mais do que você plantou. Você planta coisa boa, Ele vai te dar muito mais também. Então esse é um princípio que não tem como você pensar que Deus vai quebrar por você, ou por mim, ou por qualquer um. Então a gente precisa entender, levar sobre si a iniquidade. Diz para nós que, mais ou menos, olha, que Deus vai cuidar então de resolver aquele caso cometido, da forma dele e da forma de Deus. Mas eu quero dizer para você, que para todo pecado, para toda iniquidade, o sangue de Jesus Cristo é mais do que poderoso. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu estou te dizendo que para todo pecado, o sangue de Jesus pode resolver. Basta você querer, mas tem que largar o pecado de fato, repreender, confessar, arrepender e largar e abandonar. Tem cura, tem solução. Senão o sacrifício de Jesus seria todo em vão, né? Por fim, irmãos, Deus lhes diz: guardai todos os meus estatutos e juízos. Verso 21. Uma vez que Deus tinha separado os judeus para si, porque Deus ali planejou que Jesus nasceria daquela semente, eles tinham também que ser separados completamente, tinham que ser apartados das práticas dos pagãos que foram expulsos da terra. Nós vamos encontrar isso muito claro no versículo 23, quando Deus diz para eles: não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque praticaram todas essas coisas e eu me aborreci delas. É a pena que as horas estão bem adiantadas e eu gosto de terminar o nosso estudo às 9 horas. Mas presta atenção. O verso 23, Deus está advertindo: não andem no costume das nações que eu expulso diante de vocês, porque eles praticaram todas essas coisas e eu me aborreci delas. Pensa comigo. Deus não estava dando aqui agora as leis.
Deus não estava dando aqui agora as leis que não podiam amaldiçoar pai, não podia consultar os médios, não podia dar os filhos para ser queimados a Moloque, não podia ter aquelas relações sexuais ilícitas. Deus não está dando aqui a lição. Como é que Deus fala que está expulsando aquele povo da terra porque eles praticaram esses pecados? Pensa comigo, e dele em casa é para continuar, eu não posso. Vocês estão entendendo, irmãos? Como pode Deus aqui dizer que expulsou aquele povo que cometeu esses pecados, sendo que Deus nunca havia dado a lei, está dando agora para Israel? Pode Deus? Por que Deus estava tão injusto com aquele povo? Será que Deus estava sendo injusto? Sabe o que eu busquei entender de Deus? Por que Deus expulsou o povo de Canaã, que cometeu esses pecados, mas só agora Ele está dando? Sabe o que eu entendi? Entendi uma coisa que eu já falei para vocês. Toda a lei de Deus, ela é colocada quando o neném nasce no coração do homem e da mulher. Ninguém poderá ter desculpa diante de Deus no dia do juízo e dizer: eu não sabia, porque você sabe que Ele põe em nós a consciência do certo, do errado e do pecado. Acabei de falar no C, consciência do certo e do errado. Quando é que Deus pôs a consciência do certo e do errado em mim e você? Lembra? Na história bíblica? Hein? Quando Adão e Eva comeu da fruta do conhecimento do certo e do errado, do bem e do mal. Isso é uma revelação tremenda. Isso dá um livro. Não dá? Dá um livro. É por isso que Deus está cobrando. O povo de Canaã sabia. Porque lá em Gênesis o homem passou a ter o conhecimento do bem e do mal. Ou Deus é mentiroso? Agora eu vou te passar para a tua experiência pessoal e eu na minha. Cá para nós. Eu já vivi bons anos longe de Jesus, que eu não quis Jesus, eu aceitei Jesus aos 18 anos. Cá para nós. Para e pensa na tua experiência, que eu já pensei na minha e estou pensando na minha. Mesmo sem ser crente, quando eu cometia uma coisa errada, o que acontecia com você? Eu sabia. Dentro de mim algo falava: não faz isso. E muitas vezes eu fui avisado até antes. Muitas vezes eu ia e o negócio falava comigo: não vai, deixa isso de lado. Mas eu não entendi, eu era nécio, eu era pecador. Aquilo para mim estava normal. Mas lá dentro de mim uma luzinha acendia: não vai hoje, esse trem hoje não vai dar certo, não vai. Mas eu ia e quebrava a cara. Isso é para te provar, querido, que Deus não é injusto em nada. Algo me dizia para não fazer, mas eu fazia, confirmando a minha teoria e da minha experiência pessoal, que você não precisa estar numa igreja, você não precisa estar agarrado aí, sei lá em quê, copiando os outros, se empenhando desesperadamente para largar algo que Deus já colocou no teu coração, que é a consciência do bem e do mal. Você só precisa deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe no teu coração. Você vai ver como é que é tranquilo dizer não para o pecado. Sabe, querido, eu acho impressionante a diferença entre José do Egito e Adão. Eu já falei isso para vocês aqui. Traçando um paralelo entre José do Egito e Adão, eu falo: meu Deus do céu, que diferença. Adão estava sozinho com Eva no jardim. Deus toda tarde ia lá e conversava com ele, batia um papão com ele. José estava cá no meio de 11 irmãos, bandido, aquele irmão dele, tudo ruim, malandro, ao ponto de José dar os irmãos dele para o pai dele quando ia lá e falava das coisas erradas, que a Bíblia diz isso. De repente ele começa a ter uns sonhos proféticos, conta para os irmãos e para o pai. Os irmãos tomam um ódio danado, tão crente que o camarada é. Deus dava até sonho profético. Os irmãos levantam contra ele, tentam matá-lo. Deus livra ele da morte. Ele vira escravo, aliás, começa a prosperar naquele país. De repente a patroa dele aparece para ele. A maior jogada daquela negócio, irmãos, era a chance dele ficar rico, não era? Qualquer um de nós homens aí, talvez ia aproveitar a chance de eu ficar milionário. A dona do meu patrão, aliás, a mulher do meu patrão está dando bola, eu vou tirar proveito, eu vou ficar rico. José, querido, toma uma atitude que quando eu traço um paralelo com Adão, eu vou ver que Adão foi um banana. Adão tinha um ambiente perfeito para não pecar, só ele e a mulher, não tinha mais irmão enchendo o saco, e ninguém querendo matar, a Deus toda a tarde conversando com ele, e só uma ordem: não coma daquela árvore. Deus não proibiu ele comer de nenhuma outra árvore, só de uma, um jardim inteiro ele podia comer de tudo, só uma que não. O camarada cai exatamente naquilo que Deus fala com ele para não cair. E já o José, com tudo o contrário para ele, a mulher tira a roupa e se joga em cima dele. O que ele faz?
o que Adão deveria ter feito. Isso é para derrubar uma teoria diabólica aí, que diz que a ocasião faz o ladrão. Já ouviu dizer? Ou seja, é a circunstância, é o ambiente, que nada. O ambiente de Adão era propício para não pecar, o de José era todo para pecar. José tomou a atitude correta, vazou fora, plantou uma semente e ele colheu muito daquela semente, ao ponto de ele não ser filho, ao ponto dos filhos dele não serem filhos diretos de seu pai, Jacó, mas os filhos dele ser contado entre os 12, entre as 12 tribos de Israel. Você nunca notou isso? Manassés e Efraim não eram filhos herdeiros direto de Jacó, de Israel, mas de tão santo, tão puro, de um homem crente de verdade. O que aconteceu? Não, me dá aqui seus filhos. Eles não serão seus, serão meus filhos, filhos da bênção, da promessa. Querido, isso é que me alegra o coração, me dá vontade de conhecer o Deus da Bíblia, para a gente compreender essas coisas e viver uma vida santa e reta na presença do Senhor. Amém? Os homens são desculpáveis diante de Deus, desde a criação do mundo, Deus. Então, quer dizer, ninguém tem desculpa, né? Então, aquela história que a gente ouve, que o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações, antes que o Senhor venha, é uma verdade, vai acontecer isso. Só que a gente precisa começar a despertar a igreja para entender que o Senhor já nos deu todos os instrumentos necessários para você viver uma vida santa e reta diante do Senhor. E nas questões morais, não precisamos de igreja não. Nas questões de caráter, você não precisa de igreja. Eu já vi muita gente que nunca pisou dentro da igreja e tem mais caráter do que muita gente que vive dentro da igreja, para vergonha minha e vergonha sua. Parece que as pessoas vêm para a igreja e perdem o caráter. Hein? Não falou? Parece que eles vêm para a igreja, começam a comprar e não pagar, mentir, enganar, derrubar, fofocar, falar mal. Querido, essa semana eu tive pensando uma coisa. Os líderes aí, Juninho e os irmãos que lideram aí, eu tive pensando assim, eu penso muito, às vezes eu penso tanto que, misericórdia, eu tenho que orar a Deus, tira um pouco dos pensamentos. Mas na verdade eu estive pensando, sabe o quê? Que o ambiente igreja está se tornando um ambiente muito hostil. Quando você pensa num ambiente hostil, você pensa em quê? Quando você pensa num ambiente hostil, um ambiente perigoso para a vida, você pensa em quê? Vamos lá. Quando você pensa num ambiente hostil e difícil para a vida, onde certamente você não ia querer fincar a tua casa, você pensa em quê? Num deserto, não é? Gente, o diabo de tal maneira tem entranhado a mente, os corações, o lugar que deveria ser do Espírito Santo de Deus, está tomando a mente e o coração dos crentes, que a igreja está se tornando um lugar hostil, um lugar impróprio para a vida. Você sabe que o deserto é um lugar hostil. De dia faz um calor de matar, de noite faz um frio de matar, escorpiões, serpentes das mais perigosas. Você joga uma semente, ela não vai nascer. Querido, a igreja está se tornando, o ambiente da igreja está se tornando um lugar hostil. Por quê? Porque o autor da vida não está tendo acesso às pessoas. Quando você vira as costas, eles te arrebentam, te apunhalam. Eles mexem com a tua vida pessoal, ninguém tem nada a ver com a vida do outro, você tem a ver com a tua própria vida, mas mexe com a vida de Deus e do povo, e eles se reúnem para falar mal, para derrubar, para destruir, para matar, para fazer exatamente a obra do ladrão. A igreja está se tornando um ambiente hostil, impróprio para a vida. Por isso que as pessoas são infrutíferas, não produzem mais nada. Diz que elas somem, elas se esvaziam, é um derrubando o outro. Pare e pense, querido, isso eu estava pensando na minha casa. A igreja não pode ser um lugar hostil. Tem que ser um lugar onde eu te levanto, onde eu te sustento, onde eu te suporto,
onde eu te levanto com a minha mão. Você não vai cair porque eu estou aqui. Você não vai sofrer porque eu estou aqui. Você vai comer comigo da minha comida, da minha bebida. Você vai vestir a roupa que eu visto. Eu estou aqui para te suportar, te sustentar. Querido, ao contrário, estamos derrubando e arrebentando e tornando árido um lugar que deveria ser terra fértil para o crescimento. Deveria ser um lugar que você entra e cresce rápido. Você entra e já está produzindo. Para pensar, querido, nós vamos ter que mudar essa realidade em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém, igreja? Pode mudar a tua vida, eu quero que você mude a tua maneira de pensar. A partir de agora você não vai pensar mal de ninguém. A partir de agora você não vai falar mal de ninguém. A partir de agora você vai ser árvore frutífera. Você vai produzir sua terra, a terra do teu redor vai ser terra frutífera. Querida, a gente faz reuniões para falar besteira, para falar de tudo. A gente faz reuniões para detonar, para derrubar. Ambiente hostil, ambiente impróprio para a vida. A igreja não pode ser um ambiente hostil. Tem que ser um ambiente fértil, de fertilidade, onde a semente da palavra, ela vai produzir, e vai produzir na minha vida e na vida do meu irmão, amém? Quando se juntar você com mais um, com mais dois, só fala de coisa boa e edificante, corta tudo aquilo que não provém do Senhor, pois o Senhor tem nos mostrado, a igreja não pode continuar sendo um lugar hostil, ela é um lugar de vida, é um lugar onde a pessoa vem lá sem vida, e ela vai encontrar a vida de Cristo, amém? Vamos nessa? Hein? Muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de falar. É isso que Deus manda te dizer, tá? Para que você aprenda que não podemos ceder às astutas ciladas do diabo, tá? Então, uma vez que Deus tinha separado os judeus para si, eles tinham também que se apartar completamente das práticas dos pagãos que foram expulsos da terra prometida. E eu parei nesse versículo 23 para te mostrar que Deus estava expulsando o povo de Canaã da terra porque eles praticaram esses pecados. Isso pode parecer que Deus estava sendo injusto com eles, porque Deus estava dando a lei aqui agora, mas não era. É porque na verdade a lei de Deus, do conhecimento, do bem e do mal, o homem já havia adquirido lá em Gênesis. Então se o homem tinha conhecimento do bem e do mal, o que é que derruba você hoje e derruba cada um de nós? É porque se eu conheço o bem e o mal, agora eu tenho a responsabilidade de saber que aquilo que eu escolher é problema meu. Quando ele colocou o conhecimento do bem e do mal e eu peguei, agora eu tenho que pegar o bem, porque se eu pegar o mal, eu escolhi, é liberdade, eu conheço o bem e o mal. Por que será que Adão e Eva andavam pelados e só se deram conta que estavam pelados depois que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque não havia bem nem mal, estar pelado era normal, mas depois que o mal entrou, pelado ficou errado. Por isso que eu digo que se você quiser andar pelado hoje, pelada hoje, você está fazendo algo que está errado. Antes de Adão, antes do pecado era normal. Agora é você querer dizer que Adão não pecou, porque é normal. Você está entendendo? É querer inverter as situações. Então hoje, isso é pecado, é horrível, é ruim, não se deve fazer. Mas antes de Adão pecar, não havia mal, porque não se tinha conhecimento do bem e do mal, tá bom? Bem, e depois, né, uma vez que eles tinham que ser separados, porque eles iam tomar posse da terra prometida, terra da qual aquelas pessoas estavam sendo expulsas, temos que entender que essa terra seria uma terra de um lugar que emanava leite e mel, verso 24. Leite e mel é um lugar de prosperidade, de vida, mas também essa terra não reteria os judeus se eles não continuassem sendo um povo dedicado. Ou seja, eles iam tomar posse da terra que emana leite e mel, mas aquela terra não ia suportá-los se eles não continuassem sendo um povo dedicado, um povo separado. E depois o verso 26 diz: eles deviam ser santos, porque o Senhor a quem eles pertenciam era e sempre será santo. Deus estava dizendo para eles: olha, eu expulsei o povo da terra porque eles cometiam esses pecados, vão para lá, mas se vocês cometerem os mesmos pecados que eles cometeram, fiquem sabendo que a terra não vai suportar vocês, vocês serão vomitados dela, serão expulsos dela, e diz o Senhor: porque eu sou santo, vocês também devem ser santos. Amém, queridos? Assim nós terminamos o capítulo 20 do livro de Levítico, tá? Na semana que vem
nós vamos ver que o Senhor vai trazer para nós leis acerca dos sacerdotes. Para isso, nós podemos meditar no papel que cada um de nós tem de sacerdotes, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, em todo lugar. Amém?